Antes da comunidade Sol Nascente, eu praticamente fui muito forçado a fazer a primeira catequese, a primeira comunhão, a catequese. E depois eu fiz o crisma e eu senti muita vontade e desejo de permanecer na igreja. Então veio o desejo de eu estar participando de alguma forma. Eu era roqueiro, era adolescente, né? Porque eu entrei no Sol Nascente, eu tinha 17 anos, 16 para 17. Então antes disso, sempre minha vida foi bem família, tudo, mas era aquela, futebol, ouvia muito rock, sempre gostei de música, mas não tocava. Eu era meio uma adolescente rebelde, assim, então eu não respondia muito em casa, eu só andava de preto, eu era meio rebelde demais, assim. Participava da igreja, porque minha mãe sempre participou, minha família toda sempre participou, então participava da igreja, mas ia tipo amarrada para as missas no domingo de manhã. A vontade era de sair, não queria ficar, não tinha nada que me interessasse, me prendesse, né? Uma vez surgiu um convite de um ex-coordenador, né, do antigo grupo de jovens. O grupo de jovens tinha terminado as atividades, naquela época era um grupo chamado Servos da Rainha, e ele me convidou para que eu coordenasse um novo grupo, né? Então nós passamos então a coordenar um grupo de jovens chamado Sol Nascente. Quando foi no final do ano eu recebi um convite, né, para participar de um grupo de jovens chamado Sol Nascente. Porém eu teria que tomar uma decisão. Eu teria que sair do grupo de jovens da Bom Pastor, onde eu já estava participando, e até então participar do Sol Nascente, né? Então eu fui Sol Nascente. Eu era do grupo de jovens que pertencia a Aparecidinha antes do grupo de jovens do Alexandre ir para lá. Depois de algum tempo eu tinha me afastado da música, eu retornei à música com uma nova banda. Não era católico, né? Eu fui virar católico, né? Fui ser católico a partir dos 18, não, a partir dos 18 anos, que foi quando eu comecei a participar mesmo. Eu não tinha tido uma experiência ainda que me prendesse à igreja. Até eu ser convidada, né, pela Amanda, que não tá voltando agora, né, com o Júnior. Ela me convidou para participar do grupo de jovens, o Sol Nascente. E foi aí que eu comecei a participar, que não queria também, demorei meses para responder o sim para ela de participar. Precisei arranjar outra pessoa para participar comigo, para não querer entrar sozinha. E aí eu comecei a participar do Sol Nascente, do grupo de jovens do Sol Nascente. Trabalhava no cartório de Itaquera e estava um dia trabalhando, o Daniel era funcionário novo lá, já era um pouquinho mais antigo, e ele me auxiliava no setor que nós trabalhávamos juntos. Aí um dia ele me convidou para ir numa missa da Renovação Carismática, aí eu fui nessa missa da Renovação Carismática, aí foi que eu voltei para a igreja, aí depois conheci aqui, né, a comunidade Sol Nascente. A comunidade Sol Nascente, ela surgiu a partir de um chamado, né, que o Alexandre teve, e ela surgiu quando nós já tinha uma experiência com Deus através do grupo de jovem, né? Mas aquilo era muito pouco para nós, a gente precisava de algo a mais. A vocação a ser comunidade, ela surgiu em 2005, em 2004, através de uma pregação na Canção Nova com o Padre Léo. Então, através dessa pregação em 2004, eu senti muito desejo em fundar uma comunidade, porque eu tinha primeiramente a minha vocação. Eu acreditava que aquilo tudo era uma inspiração para mim e fortalecia muito. Só que ao mesmo tempo eu me sentia muito tímido naquilo que eu fazia no meu grupo de jovens. Eu achava que eu podia avançar mais, eu achava que eu podia me entregar mais, me doar mais. Então eu comecei a alimentar esse desejo de fundar uma comunidade. Então eu fiquei de 2004 até 2005 alimentando esse desejo e orando para que Deus me mostrasse se era aquilo realmente do coração dele. E Deus me mostrou em 2005 que isso era uma vocação e que essa vocação precisava tomar um outro rumo.
né? Precisava ser mais radical. Eu precisava ter uma decisão, e esta foi a decisão que em 2005 nós tivemos, né? Com o convite que foi feito para os outros membros, os demais membros, a serem comunidade. Quando eu entrei, quando eu voltei, o primeiro dia que eu participei foi a reunião que ia decidir se ia ser comunidade e iríamos deixar de ser grupo de jovens. Mas a decisão era minha, não era deles. Eu queria ser comunidade antes deles. Se eles quisessem seguir essa ideia de louco do Alexandre, eles iriam seguir. Mas a primeira vocação era minha, não era deles. Não entendia o que era comunidade, o que era esse chamado, o que significava tudo isso. Eu sabia que eu estava nesse barco e que eu precisava navegar. Essa era a única certeza que eu tinha, né? Nós estávamos reunidos no grupo de jovens, que era grande, né? Tinha um número grande de jovens e alguns eram contra, outros a favor. Quando o Alexandre teve a inspiração de virar comunidade, eu lembro que eu era do time que não queria desapegar da comunidade, que não queria desapegar das pessoas, né? Eu lembro que teve uma reunião, né, que quando se falava de comunidade, né, eu lembro que eu virei assim, né, e falei, essa história de comunidade vai tirar a gente daqui. Eu também era contra, mas na verdade eu era contra porque eu também não conhecia, não sabia. E muitas pessoas que eu conhecia diziam porque assim, atrelavam, né, a comunidade e a renovação carismática. E diziam que a renovação carismática, o pessoal era tudo doido, era fanático, que não, só queria saber de orar, largava a casa para poder orar, sabe, que ia passar 24 horas dentro da igreja. Naquela reunião eu era contra, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me manifestar em nada, né? Eu não sabia qual motivo, eu não conseguia dar a minha opinião. E o Ale não ia participar dessa reunião, realmente ele não participou, mas o pessoal chamou ele para fazer a oração inicial. Tava um dia muito quente, uma noite muito quente, não tinha vento, não tinha nada. No momento em que iniciamos a oração com a oração do Espírito Santo, começou uma ventania muito forte onde nós estávamos. O forro da igreja, ele subia e descia. Entrou um vento e a porta lá do salão da Aparecidinha é de ferro, ela é pesada, a porta batia e abria. Isso foi durante a oração do Espírito Santo. No momento que acabou a oração, ficou tudo tranquilo novamente. Nós não tínhamos a espiritualidade da oração que nós temos hoje, mas naquele dia, em questão de ambiente, de espaço, de tempo, houve uma mística. Eu vejo como um sobrenatural de Deus mesmo, né? Assim como lá em Pentecostes, que teve esse sopro e deu uma nova vida para os discípulos, junto com Maria Santíssima, com as pessoas. Acho que para nós ali também, talvez tenha sido o sim de Deus, tipo aquela ventania que deu, que levantou o forro, que bateu a porta. Talvez tenha sido o sim de Deus, de sim, é isso que eu quero. E aí o Ale desceu e nós continuamos a reunião para qual era o futuro do grupo Sol Nascente, né? Grupo de jovens, até então hoje a comunidade Sol Nascente, né? Era como se fosse um Pentecostes. Era algo que precisava ser, de certa forma, marcado em nós. E muitos dos que estão hoje estavam naquele momento. Na hora que todo mundo resolveu ir, eu falei assim, não dá, eu tenho que ir também, né? Era um chamado maior, né? Sem entender, sem imaginar. Eu falei, vamos e vamos ver aonde vai dar. E aí eu fiquei num certo dilema, porque eu já fazia parte daquela comunidade da Aparecidinha desde quando eu era criança, desde quando eu tinha nascido, eu fui batizada lá. E era muito difícil para mim ter que mudar para um outro lugar. Mas ao mesmo tempo, o que me fez ir para a igreja e realmente gostar da igreja tinha sido Sol Nascente. E até então a experiência para mim estava sendo ótima. Na época a gente tinha uns 30, mais ou menos umas 30 pessoas. Então eu fui ter com o bispo em 2005. E o bispo falou para mim assim, se é um desejo do seu coração, se é algo que Deus está tocando em você, que você comece uma missão. E daqui a um ano você volta, né? E se Deus tiver fortalecido e também te mostrado outros caminhos,
até mesmo ter te dado evidências de que é necessário ser comunidade, você vai voltar aqui em 2006 e nós vamos confirmar a sua vocação em ser comunidade. E o bispo foi muito sábio, Dom Fernando Legal foi muito sábio em dar-nos essa inspiração, essa missão. Então nós começamos a comunidade assim, como uma missão, antes de ser comunidade. Então de 2005 a 2006 foi um ano intenso de missão, onde o Espírito Santo revelou a cada um de nós qual que era o nosso papel dentro da vocação da comunidade Sol Nascente. Então a comunidade ela surgiu, né, na paróquia Santo Agostinho em 2006, né? Aliás, 2005 com essa inspiração. Em 2006 ela já estava na paróquia São Pedro. Em 2005, com a inspiração da comunidade, com esse ano de missão todo que o bispo nos pediu, nós não tínhamos sede ainda. Então nós começamos as atividades na casa da Daiane, né? Que hoje é a esposa do Alan. Nós começamos a atividade na casa dela e lógico, né? Nós não tínhamos espaço, não tínhamos condição de ter a sede da comunidade na casa de uma pessoa, né? Então nós fizemos o quê? Nós tínhamos algumas reuniões e ensaios também, né? Então nós tivemos que ter algumas reuniões na casa dela, ensaios na casa da Bi, para a gente poder estar distribuindo a bagunça da comunidade. Então nós distribuímos muito bem. Eu lembro que essa casa, quem foi ver com o Alexandre foi o Alberto e a Andréia. E eles dois, na verdade a casa foi alugada no nome deles dois, né? E para a primeira sede, alguém tinha que abrir mão de alguma coisa, né? Então eu abri mão da minha faculdade, porque com o valor da mensalidade da faculdade, eu podia pagar o aluguel da comunidade, já que eles não tinham de onde tirar. Todos jovens desempregados, 2 trabalhavam e a gente tentou alugar uma casa com pouco recurso que a gente tinha, né? Com quase nenhum recurso. Quando nós chegamos na primeira casa de missão, que a gente foi se reunir, não tínhamos nada. Sentamos no chão com jornais, né? Porque a casa estava um pouco suja, então colocamos jornais para sentar. Eu não conhecia a comunidade Sol Nascente. Eu conhecia o Ministério Sol Nascente que tocava nas missas. E aí eu comecei a conversar a partir do Daniel, que ele começou a me explicar melhor tudo como que foi, o que era a comunidade, quem eles eram, tudo, e ele foi me explicando melhor. E aí lá eu conheci a Bi melhor, conheci o Binho, a Gabi, aí conheci o Alberto, e aí eu fui conversando mais com eles foram me explicando melhor o que era a comunidade e tudo. E aí a partir de então eu conheci a comunidade. Aí a partir de então eu tive amizade, aí surgiu do Alexandre convidar também a minha mãe para conhecer um pouco da comunidade e tudo. E aí a minha mãe teve a ideia das trufas. Aí eu conhecendo eles, tendo mais contato com eles, eram todos jovens, todo mundo sem emprego, só estudando, então era muito difícil eles manter, né? Aí eu pensei assim que teria que alguma forma de ajudá-los, né? De ganhar dinheiro para manter as contas da comunidade. Aí eu pensei nas trufas. E aí eu tinha vontade de conversar com o Alexandre sobre as trufas. Então eu passei a noite fazendo trufa. E deu certo. E esse sonho se tornou realidade. O sonho das trufas. A gente não sabia fazer trufa, a gente não sabia fazer nada. Comprava os livrinhos que não... E fomos fazendo. E aí foi que financeiramente que a comunidade conseguiu dar um passo a mais, né? Foi algo a mais para a comunidade, as trufas. Então o começo foi muito difícil, essa transição mesmo foi muito complicada, pagar o aluguel era muito barato para hoje, porém na época, para aquele povo que veio comigo, eram valores astronômicos. Nós chegamos naquela casa sem um banquinho para sentar. E Deus foi fazendo-nos prosperar e progredir conforme a nossa fidelidade também. Quando nós estávamos na primeira casa, e a casa ela já estava pequena para nós. Naquele ano, os primeiros consagrados
eles seriam enviados. Então nós tínhamos um tempo, um prazo muito curto, coisa assim de 2 meses, para a gente poder ter uma outra casa. Porque esses membros consagrados, eles fizeram uma experiência nessa primeira casa. Só que a partir do momento em que Deus revelasse para eles a vocação deles, se fosse aliança ou se fosse vida, a gente precisaria de um espaço maior para que essas pessoas pudessem morar nessa casa. E aquela casa já não cabia. Aquela casa era eu e Ariane casado, mas um monte de solteiro, não dava certo. E aí a gente começou a rezar para que Deus nos desse um novo lugar que coubesse as novas missões que nós sonhávamos, né? E eu particularmente eu sonhei com a segunda casa de missão e eu vi exatamente no meu sonho como ela era, né? Que ela tinha uma janela bem grande na cozinha, de frente para a cozinha ela tinha uma escada. E a partir do dinheiro que nós arrecadamos com as trufas, naquele primeiro momento, nós fomos para uma casa maior. E quando o Alexandre me levou para ver a segunda casa de missão, a primeira parte que eu vi foi justamente essa que eu vi no meu sonho, né? Que Deus revelou em sonho. E a outra experiência, né, que não foi tão boa, foi a questão mesmo da violência que sofremos na casa. Tivemos um assalto e foi muito doloroso assim no momento, né? No momento a gente não sabe como agir. Eu tinha muito medo da reação do Alexandre, né? De repente por impulso, enfim. Mas Deus nos amparou a todo momento. Nós fomos coagidos algumas vezes lá dentro, né? Por pessoas que queriam roubar, queriam as coisas, né? E nós só podíamos oferecer ali Deus, então eles queriam outras coisas. Eu me recordo que um dos rapazes que entrou, ele vasculhava tudo e pegava tudo que ele podia. E eu tinha um terço que o padre Ricardo me deu, que ele trouxe da Itália, que é aquele terço de rosas. E ele pegou o terço na mão e ele falou assim, vocês são da igreja, né? E eu falei, sim, mas pode levar para você, né? Que Nossa Senhora te abençoe e te acompanhe. E ele pegou o terço e colocou no pescoço. Então nós passamos por alguns momentos difíceis nessa casa, mas foi a casa onde nós tivemos a graça de receber o Santíssimo Sacramento, né? Foi lá que nós recebemos o Santíssimo Sacramento. Então, realmente tivemos muitos problemas, né? Mas tivemos muitas alegrias dentro daquela casa também. Libertador, pois o Senhor é meu
Espírito Santo, com seu fogo abrasador, vem, esposo da alma, um abraço acolhedor, transforma toda a vida, aquece todo o coração, lava e purifica com a sua unção. Então os justos cantaram alegremente, revestidos do Espírito de amor. E em todo canto se verá a sua glória em toda a terra. Levar a tua palavra, manifestar teu poder, santificar meu viver, pois todo teu quero ser. As telas da humanidade, eu leve vida e verdade, sal da terra, luz do mundo, o instrumento teu, Senhor. Levar a tua palavra, manifestar teu poder, santificar meu viver, pois todo teu quero ser. corpo e sangue do Senhor, condição de vida plena, celebrada com amor. Foi o Pai quem enviou seu próprio Filho, trazendo a redenção. Quem receber viverá, nova vida terá. Ele é o caminho que conduz à salvação. Trazendo a redenção. Quem receber viverá, nova vida terá. Ele é o caminho que conduz à salvação. Só vitória. Vitória, vitória e muita gratidão por Deus, por tudo que Ele vem feito, por tudo que Ele nos sustentou e nos sustenta. De 10 anos pra cá, a gente, pelo menos agora revendo a história e revendo as pessoas que fizeram parte, a gente percebe
o quanto Deus nos transformou, né? O saldo de transformação na vida de cada um dos que estão aqui e que nos fazem querer que outros também se aproximem desse carisma é o crescimento. E aí daquele monte de jovens, como eles foram crescendo, amadurecendo na idade, foi amadurecendo também na espiritualidade e nas missões, né? Que eu acho que todo mundo evoluiu muito nesses 10 anos. É uma trajetória linda, porque você olha para trás e você vê matrimônios, você vê realizações, você vê a comunidade crescendo, né? Você vê bênção de padres, bispo dentro da nossa comunidade, não por mérito, mas por graça. Não é só uma doação, não é só um serviço a Deus, mas é um crescimento pessoal. Como a gente foi crescendo, foi tendo outras missões e tudo mais, eu acho que hoje sim as pessoas elas enxergam a comunidade como uma comunidade, não só mais como um ministério de dança, um ministério de artes. Mas eles veem a gente mesmo como a comunidade Sol Nascente. Assim como nossa escritura fala, crescendo em estatura, graça e sabedoria. Eu acho que os nossos 10 anos têm sido isso. A gente nunca, claro que nós temos nossas dificuldades, as nossas tribulações, mas olhando os 10 anos, a gente não parou de crescer espiritualmente. A gente vem numa caminhada de crescimento espiritual cada vez mais. A gente sempre, em tudo que a gente fez, a gente sempre viu a presença de Deus. A gente sempre soube que o que a gente estava fazendo era a vontade de Deus, principalmente porque a gente sempre rezou muito, sempre orou muito para que Deus mostrasse o que devia ser feito, né? Não dá para negar Jesus Cristo para ninguém. Não dá para negar misericórdia para ninguém, né? Assim como o sol nasce todo dia, não interessa se a pessoa não quer o sol tá lá, e o sol vai aquecer, e o sol vai iluminar, né? Eu acho que essa é a nossa perfeição do carisma, né? A gente tem que dar Jesus Cristo, não tem outro caminho, né? E não tem a quem escolher e nem onde. Vale a pena seguir em frente, mais que doa, por mais que seja difícil, né? Como o Dom Bosco disse, eu não disse que seria fácil, eu disse que valeria a pena, né? Então eu acho que esses 10 anos nos prova de que vale a pena, sim, o nosso sim, a nossa dedicação, a nossa experiência, né, dolorosas que tivemos durante todos esses anos, de que vale a pena estar a serviço de Deus e através da comunidade. O crescimento do Sol Nascente foi incrível por 10 anos, nesses 10 anos. Mas ainda tem muito que crescer. Daqui a 20, 30 anos, isso daqui ainda pode estar muito maior. Primeiro nós precisamos viver com metas, né? Olhar para o passado, mas olhar para o futuro também, né? De tudo aquilo que nós construímos nesses 10 anos, eu espero que a partir deste ano de 2016 nós podemos viver outros 10, outros 20, outros tantos anos ainda com mais atitude, ainda com mais vigor, com mais garra e com mais vontade de evangelizar. Ser Sol Nascente é ser louco, cara. É você não medir esforços nenhum para anunciar Jesus. É você... Eu digo que a partir do momento que você ser Sol Nascente, você entrou na comunidade, é a sua vida. Eu tenho um Sol Nascente é a minha vida. Para mim é essencial. Assim, eu não me vejo hoje sem ser o Sol Nascente. Maravilhoso. É maravilhoso. Hoje é tudo. Hoje é tudo. Eu não me vejo mais sem estar no Sol Nascente. Para mim é tudo. É ser feliz.
Acho que Sol Nascente, para mim, é isso, é ser feliz. É desafio, é alegria e principalmente agora é ter coragem. Eu acho que Deus vai querer muito mais de nós. Acho que é principalmente ter coragem de anunciar com a nossa própria vida o Cristo ressuscitado, né? Com as nossas atitudes, com tudo que a gente faz. Ter comunidade Sol Nascente é ser maravilhosa, ser família. Ser família. Na nossa vida, na vida dos outros. Pra mim, pelo menos, é isso que o Sol Nascente passa. É uma grande família que acolhe todo mundo que vem, todo mundo que chega. Ser Sol Nascente é ser sentinela. É estar atento ao anúncio do Senhor. É não se negar a anunciar. É não se calar diante das injustiças. É não ficar quieto diante de um mundo que necessita de Deus. Ser Sol Nascente é anunciar. É anunciar que Jesus ressuscitou, é anunciar com a própria vida, com o próprio testemunho, mas anunciar também aonde quer que Deus queira, né? Se for para sofrer, que soframos, se for para chorar, que choramos, mas que seja para o anúncio. Ser Sol Nascente é isso, anunciar. Então eu espero que os próximos anos da comunidade sejam assim, de celebração, de festa, especialmente de muito amor.